Bom dia. Olha, primeiro eu tenho que falar o seguinte: o jeitão da minha fala, ela foi preparada esperando o remédio lá no Hospital do Servidor Público. Fiquei 3 horas lá esperando, aí fiquei pensando, como é que eu vou falar sobre Amós? Agora, por que Amós? Porque é o seguinte, na era Google, o mais importante não é a resposta, e sim a pergunta. Tem uma escola muito famosa aqui, católica, que ela fala assim, olha, nós queremos ensinar os estudantes a fazerem pergunta, que dependendo da pergunta que você faz para o Google, ele vai te responder. E se você souber fazer a pergunta, ele vai te responder melhor ainda. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalho como morador de rua, e um dia um deles perguntou assim para mim, professor, lá todo mundo é professor, né? Ele falou assim, olha, o senhor fala negócio de Bíblia e tal, mas a vida e em casa tem um mistério. Eu falei, por quê? Não, eu quero que o senhor me responda. Porque com o passar do tempo, o pão que a gente guarda fica duro e o biscoito fica mole. E eu olhei para ele, eu falei, cara, eu não sei. Aí ele falou assim, ó, você chega em casa, procura o Dr. Google, ele vai te falar. Um morador de rua, meu. Cheguei em casa, acionei o Google e estava escrito assim, olha, o pão expele a umidade, a água, e o biscoito absorve. Falei, nossa, meu, não sabia. Agora, a pergunta é, por que Amós? Porque diante da campanha da fraternidade, eu também estava junto com o Rubens lá em Itaici, preparando um pouquinho a campanha, a campanha da fraternidade teve como lema... e agora engasgou, hein? O lema, Amós 5:24. Quero ver o direito brotar como fonte e a justiça qual riacho que não seca. Lembra? Agora, por que Amós questiona isso? Por que ele faz essa declaração? Em que contexto Amós fala sobre isso? Aí o Raul mergulhou na Bíblia e verifiquei o seguinte, ele fala isso num contexto religioso. Por incrível que pareça, ele fala num contexto religioso. Mas vai pensando só um pouquinho, daqui a pouco eu explico o porquê. E eu, para preparar essa minha fala, eu comecei a pensar assim, bom, então deixa eu navegar um pouquinho, o que é direito? Ele fala, quero ver o direito brotar como fonte e a justiça correr qual riacho que não seca. Direito. O termo direito pode significar a sentença do juiz, uma reivindicação de alguém, uma norma, ou então um processo jurídico como um todo. Até aqui tudo bem, não é? Fora do âmbito jurídico, o direito pode identificar aquilo que é considerado correto e justo, que esteja em conformidade com uma ordem social que se espera de cada pessoa. Que cada pessoa espera. Está correto? Não. Até aí, tudo bem. Numa ordem mais abstrata, o direito é a ordem criada que mantém a paz social e possibilita a convivência harmoniosa das pessoas na sociedade. Precisamos de direito, né? Justiça. O que é justiça? Outra vez eu mergulhei. Vamos ver o que significa justiça. Justiça
é a atitude que busca estabelecer ou reforçar uma situação de bem-estar coletivo. A justiça, por outro lado, é a soma dos comportamentos e atos que correspondem com a ordem das coisas criadas por Deus. Legal a resposta? Legal. Tá. É, portanto, um conceito prático. Justo é aquilo, ou aquele, aquela, que está em conformidade com as exigências e necessidades da coletividade e que visa o bem comum. Justiça. Gente, eu comecei a pensar e eu falei assim, agora já sei porque a Bíblia fala que José era um cara justo. Porque a justiça para ele tinha algo mais. Justiça não é aquele só que cumpre a lei, mas justiça é aquele que é a favor da vida. E se ele fosse justo com relação à lei, coitado de nós não teria Jesus, né? Porque a Maria seria denunciada e ela seria apedrejada. Justiça é diferente muitas vezes do que aquilo que a gente pensa. Bom, como Amós é profundo, não é? Puxa, será que ele pensou tudo isso? Mas eu pensei. Eu não sei se vocês, por exemplo, por época da campanha da fraternidade, né, que ainda continua, mas se passou isso pela sua cabeça, mergulhar naquilo que é direito, mergulhar naquilo que é justiça. Para mim foi muito gratificante, porque aprendi muito mais coisas. Agora, eu mergulhei mais em Amós. Cheguei à conclusão que Amós, ele falou essa frase bonita, porque ele estava mergulhado no espírito da sabedoria popular de Israel, que acreditava que a felicidade de cada pessoa só pode ser encontrada quando o coletivo vai bem. Isso era sabedoria. Provérbios, livro da sabedoria, você encontra várias coisas. O Amós era um grande conhecedor. Ou seja, uma pessoa justa que pratica atos que beneficiam as pessoas também será beneficiada. Esse espírito de solidariedade garantia a sobrevivência da família e possibilitava a inclusão dos menos favorecidos. Essas palavras não são mais do que aquilo que está escrito na Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 4 seguintes. No tempo de Amós, infelizmente, o direito e a justiça, em vez de serem plantas que curam feridas sociais e resgatam a dignidade das pessoas ofendidas, se tornaram outra coisa. Amós vai dizer no capítulo 5, versículo 7. Ai daqueles que transformam o direito em veneno e atiram a justiça por terra. Que sacada bonita, né? Mas era a realidade dele. Dá vontade de saber um pouco mais a respeito de Amós, não dá? Quando você pensa assim, poxa, Amós é um livrinho tão pequenininho, só de 9 capítulos, dá vontade de conhecer um pouco mais. Então a ideia minha é passar um pouquinho mais de Amós. Eu sou do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, e não sou teólogo. Eu tento me especializar na leitura popular da Bíblia. E a leitura popular da Bíblia me desdramatizou a vida, me desdramatizou a catequese que recebi, e me desdramatizou um monte de coisas que tem na nossa igreja e que eu consigo agora entender melhor.
leitura popular da Bíblia. Então, olha só que interessante. Descobri que a palavra e que o nome Amós significa Deus sustenta. Ainda bem, né? Porque falar desse jeito, se não tivesse a proteção de Deus, coitado do Amós. Amós, então, significa Deus sustenta. É interessante, eu quero falar para vocês, o livro de Amós começa assim, ó. Palavras de Amós, um dos criadores em Tecoa, que teve visões a respeito de Israel no tempo de Osias, rei de Judá, e no tempo de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Por que será que ele escreve isso? E aí, novamente, gente, eu me considero um buscador do entendimento da palavra. Eu cheguei a uma conclusão muito bonita. A Bíblia não cai do céu. Apesar da gente falar que a Bíblia é a palavra de Deus, em nenhum momento ele assina na Bíblia que ele é o autor, né? Nenhuma, não é ver se está escrito que ele assinou aqui. Ela é envolvida na história. Por isso que aqui me dá a ideia de quem? Quem era o rei de um pedaço, quem era o rei do outro, não é verdade? A Bíblia, a palavra de Deus, se insere na história. Aliás, quando a gente pega o Lucas capítulo 3, ele vai dizer, fazia 15 anos que Tibério era, lembra essa parte? E aí ele começa a contar todas a pessoa política, inclusive até o Papa da época, né, que era o sumo sacerdote, Anás e Caifás, para depois ele dizer assim, olha, e foi nesse tempo que a palavra de Deus se fez presente na vida de João Batista. Lembra disso? Significa que a palavra de Deus não é alguma coisa que está no alto, mas alguma coisa que se insere na vida. Isso que eu aprendi muito com o Sebi. Então é uma coisa que me desdramatizou bastante. Uma informação. Então ele fala sobre os políticos da época. Mas também fala, gente, de um fenômeno da natureza, que foi o terremoto. 2 anos antes do terremoto. O terremoto deve ter sido uma coisa tão significante que o pessoal coloca isso no livro dele. 2 anos antes do terremoto. Quer dizer, deve ter sido muito destruída a cidade. E no livro de Zacarias, ele também retoma essa parte do terremoto. E por isso que também o Amós, dentro das denúncias que ele faz, ele vai falar também muito de terremoto. Ele vai dizer que quando a sociedade está muito desequilibrada, pode acontecer alguma coisa muito séria, né? Bom, isso é mais uma curiosidade para vocês. A Bíblia fala que ele nasceu em Tecoa, um povoado de Jerusalém, capital do reino de Judá. Fala também da profissão dele. Fala assim que ele era um pastor, vaqueiro, um criador de gado. E também fala que ele é cultivador de sicômoro. Isso a gente vê ali em Amós 1:1 e depois a gente vai ver no capítulo 7, versículo 1b. Nós vamos ver então a profissão do Amós. Ele fala um pouquinho dele mesmo, o que ele era. E aqui tem uma curiosidade para vocês. Tem um texto na Bíblia, e vocês podem consultar depois, um texto da história de Davi, que se refere a uma mulher sábia de Tecoa. Isso está no segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 2. É uma história muito bonita, não dá para me contar agora, senão vou ultrapassar o tempo. Mas só para dizer assim, aí eu fiquei pensando, será que aquela cidade, aquela aldeia, tinha uma tradição de cultivar a sabedoria dos camponeses? O saber da cultura popular? Amós, essa mulher, quem sabe? Mais uma informação para vocês. Amós diz que é um cara que teve visões.
Só que tem um probleminha muito legal aqui. Ele teve visões, mas olha, ele chamava a nossa atenção. Foi o Senhor Javé que me fez ver. Não é uma visão minha, é uma visão muito mais profunda. Foi o Senhor Deus que me fez ver. Como é que eu vejo de verdade as coisas? Preciso pedir ajuda. Foi o Senhor Javé que me fez ver. Era uma pessoa, gente, e aqui está uma reflexão muito grande para mim, para vocês. Era uma pessoa muito antenada, muito antenada. Sabia de tudo que estava acontecendo. No livro, ele faz questão de dizer, e você pode perceber, que ele sabia o que estava acontecendo em Damasco, ele sabia o que estava acontecendo na Filisteia, ele sabia das coisas que estavam acontecendo em Tiro, de Edom, de Amon, de Moabe. A gente vai encontrar em Amós capítulo 1, de 3 a 15. E também vai encontrar em Amós 2, de 1 a 3. Ele fala a respeito de todas essas localidades. Como é que ele fazia? Não tinha jornal nacional? Não tinha internet? Como é que ele fazia para ficar tão antenado? Ele fala também do Egito, e também estava por dentro que estava surgindo uma grande potência, que seria a Assíria. Era um cara muito bem informado. Muito bem informado. No seu próprio país, também ele sabia que as coisas não estavam muito boas, não. As leis que defendiam uma sociedade fraterna, que eles falavam tanto, baseada na fidelidade a Deus, estabelecida pelo povo antigo, já também não estava sendo muito respeitado. Isso a gente encontra em Amós, capítulo 2, 4, 5. Eu só não vou ler direto daqui, porque senão vai atropelar o tempo. Mas o Amós ficou sabendo de outra coisa. Ficou sabendo que no reino do norte era pior do que o do reino do sul. O reino do sul, a capital, Jerusalém. A cidadezinha que ele nasceu ficava mais ou menos a 20 quilômetros de Jerusalém. O reino do norte, também conhecido como Israel, a capital era Samaria. E ele deixa transparecer o seguinte: não dava nem para acreditar que o reino do norte estava acontecendo tanta coisa ruim. Divisões, roubos, corrupção, olha só. Exploração e religião falsa. Amós era muito bem informado. E agora cá para nós, né? Eu sou leigo também, né? Será que eu, como agente de pastoral, vocês como agente de saúde, eu lá cuidando do pessoal de rua, será que eu sou tão antenado? Será que eu sou bem informado? Por exemplo, vai ter eleições nos Estados Unidos. Ah, não, mas é lá nos Estados Unidos. E se ganhar, quem ganhar, será que não vai ter importância para nós? Claro que vai. Será que eu estou bem antenado? Isso é para a gente pensar. Então, olha só. Amós ficava remoendo essas coisas dentro dele. Remoendo. Você já teve alguma coisa que remoe dentro de você? Já, né? E ele não se conformava, gente. Ele não se conformava. Como é que pode um povo, que Deus fez tanta coisa por ele, que libertou esse povo, que fez um povo igual? Ele escreve isso aqui no capítulo 2, versículo 10. E agora esse povo era oprimido pelos próprios chefes, pelos próprios irmãos na fé. Como pode? Eu lembro, eu sou já um pouco de idade, né? Mas eu lembro de uma música do Padre Zezinho que ele falava assim: Jesus Cristo me deixou inquieto com as palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir Me deixou inquieto. Te deixa inquieto a Bíblia? Se não deixou inquieto, alguma coisa está faltando.
O Amós, ele estava inquieto demais. E aí ele percebeu a vocação dele. Então, vocação não é uma coisa muito misteriosa, mas vocação é estar atento à realidade. Amós não conseguia ficar sossegado diante dessa situação, até que um dia ele não aguenta mais ficar calado. Sente um chamado forte e ele deixa transparecer no livro dele, que como um rugido de leão, capítulo 3, de 3 a 8. É muito interessante essa passagem. Largou tudo e foi profetizar no Reino do Norte. Isso nós vamos encontrar no capítulo 7, versículo 15. Foi para a capital. A capital se chama Samaria. E foi também em Betel. Betel, aonde tinha o templo oficial do reino. Capítulo 7, versículo de 10 a 17. Também uma coisa para vocês podem olhar em casa, né? Mas o que eu quero salientar mais é o seguinte: o que Amós viu e denunciou? Isso eu queria que vocês atentassem bem, para que a gente possa aprofundar esse assunto. Olha só, um dos graves problemas da época era que um dos graves problemas da época era de grande parte da população. Quem não conseguia pagar sua dívida tinha que entregar um membro da família como escravo, até que a dívida fosse quitada. Ainda bem que foi lá no tempo de Amós. Hoje não existe mais, não, né? Então, tem outra coisa aqui interessante, Ele viu uma coisa muito complicada, que eu coloquei até as palavras da Bíblia aqui, Vender o justo por dinheiro e o indigente por um par de sandália. Refere-se à escravidão daqueles que tinham que se vender como escravos para pagar a dívida. Ainda bem que foi naquele tempo, né? Hoje não, né? Outra coisa que ele viu: pisoteiam os fracos no chão e desviam o caminho dos pobres. Aqui ele está denunciando a violência dos militares e o desprezo com os mais humildes. Ainda bem que foi naquele tempo, né? Olha uma outra coisa aqui muito forte. Imagina isso, ele falando e ele vendo. Pai e filho vão à mesma jovem, profanando assim o meu nome santo. Amós 2 e 7. Denuncia a exploração sexual das mulheres e a prostituição sagrada, que também o profeta Oséias, que viveu no mesmo tempo, também denunciou. Ou seja, era um meio complicada a coisa, né? E a gente fala, nossa, às vezes a gente olha as coisas que acontecem no mundo, fala assim, nossa, estamos chegando ao fim dos tempos. Tanta coisa ruim que está acontecendo. Isso aqui aconteceu e que ele viu há 2.800 anos atrás. O livro de Amós é um livro, e nós estamos meditando, 2.800 anos atrás. Olha, comerciantes e altos funcionários do rei concediam empréstimos a pequenos agricultores em dificuldade e cobravam juros abusivos, e às vezes tomavam a terra deles. Isso naquele tempo, tá? Não é de hoje. O sistema jurídico, esse daqui, quando eu constatei, me deu vontade de pegar o livro de Amós e ir para uma localidade que vocês bem conhecem. O sistema jurídico não garantia decisões justas. Eu vou ler para vocês aqui, 5, 10, 12. Olha só. Eles odeiam aqueles que se defendem na porta e têm horror de quem fala a verdade, porque esmagam o fraco, cobrando dele imposto. Eles poderão até construir casas de pedras lavadas,
mas nelas jamais irão morar. Olha, ele estava bravo. Poderão plantar vinhas de ótima qualidade, mas do seu vinho não beberão. Oh, que praga, hein? Pois eu sei como são numerosos seus crimes e graves seus pecados. Exploram o justo, aceitam suborno e enganam os necessitados. Ainda bem que foi naquele tempo, né? Olha só também aqui, ó, os abusos e trapaças das transações sociais. Posso ler um pouquinho aqui? Vamos lá, ó. É de 4 a 8. É 8, de 4 a 8. Olha as palavras do Amós. Imagina que depois a gente vai falar a palavra do Senhor. Imagina. Escutem aqui, exploradores dos necessitados, opressores dos pobres da terra. Vocês que dizem, ou pensam, né? Quando vai passar a festa da lua nova para podermos pôr à venda nosso trigo? Quando vai passar o sábado para abrirmos o armazém, para diminuir as medidas, aumentar o peso e viciar a balança? Para comprar os fracos por prata e o necessitado por um par de sandálias e vender o refúgio do trigo? Palavra do Senhor. Nossa! Complicado, não é? É complicado, ainda bem que não tem essa leitura na missa, né? Senão... Mas é muito interessante, como é contemporâneo da gente, né? Talvez o grande segredo que se escolheu o livro do Amós para a campanha da fraternidade. Quando o companheiro colocou aqui, o Rubens, ele falou tanta coisa de abastecimento, de saneamento, né? É um direito que a gente tem, mas cadê o direito? E a gente escolhe justamente uma frase que fala do direito e da justiça. Essa situação contribuiu para uma corrosão social e geral dos valores da época do Amós. E ele chega a dizer assim, ó: transformaram o direito em veneno e lançaram por terra a justiça. Sabe que a gente poderia repetir a mesma coisa aqui no Brasil? Mas tem que falar, né? Isso, ó, vou repetir, hein, gente? Há 2.800 anos atrás. Por fim, olha, eu tentei preparar da forma assim mais popular do mundo, porque a gente sabe que o livro da Bíblia tem muita gente que desiste por causa do palavreado, né? E a leitura popular da Bíblia, na qual eu estou me capacitando, ele me dá essa oportunidade, ou seja, a gente desdramatiza as palavras e consegue colocar na linguagem de hoje. E é isso o meu trabalho lá no CEBI. Por fim, o Amós faz uma crítica às festas religiosas e os ricos sacrifícios que se faziam. Querem que eu leia, não? Querem? Então, olha, capítulo 5, 21, 24. E quero dizer para vocês que esse capítulo, é nesse capítulo, no versículo 24, que se colocou o lema da campanha da fraternidade. Ele está fazendo o quê? Uma crítica às festas religiosas, que é o nosso foco também, né? Olha só, eu detesto, imagina ele falando isso na nossa comunidade. Eu detesto e desprezo as festas de vocês. Tenho horror dessas suas reuniões. Ainda que vocês me ofereçam sacrifícios, suas ofertas não me agradarão, e nem olharei para as oferendas gordas. Longe de mim o barulho dos seus cânticos. Não quero ouvir a música das suas liras. Eu quero, isso sim, é ver brotar o direito como água e correr a justiça como torrente que não seca. Ele falou num contexto religioso. Que interessante. Como é bonito unir a Bíblia e a vida.
É tudo junto e misturado, não tem como separar. Quando a gente fala fé e política, não tem como, tem que ser misturado, mas com muita responsabilidade. Essas manifestações religiosas que ele falam, tinham a função de mascarar os males sociais e tranquilizar as consciências das pessoas. Amós vai dizer: o Deus da vida não mais se encontra nesses santuários. Você já pensou se a gente pegasse essa frase do Amós 5:4 e transformasse isso num recado para as nossas comunidades? Acho que eu não estou morando mais aí, não. O culto que vocês estão dando aí não corresponde àquilo que eu quero. Isso é muito sério para a gente, isso me faz uma reflexão muito forte. Olha, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu sei de muitas comunidades, inclusive a minha, que durante a campanha da fraternidade, nenhuma vez cantou o hino da campanha da fraternidade. Agora, outros cantos de louvor, outros cantos, não estou reclamando, não estou nem querendo criticar, longe de mim, mas, puxa, nenhuma vez cantaram o canto da campanha da fraternidade. Será que é porque ele cobra mais? Com certeza. Eu fico muito triste, eu como leigo, eu fico muito triste, porque isso é verdade. Diante dessas denúncias, adivinha o que vai acontecer? Coitado do Amós. O que acontece? Tem um camarada, o sacerdote, Amazias, que ficava lá no templo, chega para ele e fala assim: ô carinha, é o seguinte, não é o carinha, sou eu que estou falando, é o seguinte, não vem com esse lero para cima de mim não, aqui você não tem vez não, rapaz, é melhor você ir, acho que é melhor eu ler, né, porque senão o meu palavreado aqui, vocês vão falar assim: ô cara, peraí, olha só o que ele fala aqui, ó, 7, 10, vocês estão prestando atenção, tá vendo? Ainda bem. Amazias, sacerdote de Betel, mandou falar assim a Jeroboão, ele caguetou, o sumo sacerdote caguetou o Amós para o rei Jeroboão. Bom, e ele fala assim, ó: Amós está tramando contra a vossa majestade, dentro do reino de Israel. O país não pode mais tolerar suas palavras, pois Amós está dizendo que Jeroboão deverá ser morto pela espada, e que Israel deverá ir para o exílio para longe do seu país. Caguetou. E aí já começaram a tramar alguma coisa. Mas antes de tramar alguma coisa mais oficial do rei, o Amazias não se conformou, ainda falou assim, ó: então Amazias disse a Amós: vidente, vai embora daqui, retire-se para a terra de Judá, a terra dele, né? Judá é a terra do Amós. Vai para a sua terra, vai de volta, meu. Vai ganhar sua vida fazendo lá suas profecias. Não me venha mais fazer profecias em Betel, porque isto aqui é o santuário do rei. Que rei que é, né? É o templo do reino. Amós respondeu: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu sou um criador de gado e cultivador de sicômoro. Foi Javé que me tirou de trás do rebanho. Aí eu quero só pensar o seguinte para vocês, olha só. A gente, quando pega a Bíblia, vai ler leitura do livro do profeta Amós, não é assim? E ele fala assim que não é profeta. Por que será? Porque ele não queria entrar na mesma linha do profetismo daquele cara, dos profetas que tinham antigamente. Por quê? Porque profeta pela Bíblia, lembra que ele fala assim, ó, vai ganhar dinheiro lá no sul, lembra? Significa que os profetas daquele tempo ganhavam dinheiro. E o Amós vai falar para ele: eu não preciso ganhar dinheiro por causa disso, eu tenho a minha profissão. Hoje os profetas ganham dinheiro?
Ganho bastante, né? Ganho. Tem profeta aí que ganha. Tem profeta que fala cada coisa. Olha, eu já estou quanto tempo na busca da espiritualidade. Eu nunca vi Jesus, mas tem tanto profeta falando que veio Jesus. Não é verdade? Olha, o que aconteceu com Amós? Ele foi desertado. O rei chegou diante disso e falou assim, não, vai embora. Então parece que naquele tempo os profetas ganhavam dinheiro. Uma curiosidade, sabe o que é sicômoro? Porque às vezes a gente lê a Bíblia, né? Eu não sei se bagunça a cabeça de vocês. Para mim bagunça. E rezo toda vez para Deus bagunçar minha cabeça. Porque aí pelo menos eu estudo mais. Sicômoro era uma espécie de figo. Não é o figo igual a gente conhece. E cheguei à conclusão que um carinha baixinho que nem eu subiu num pé de figo, né? Foi o Zaqueu, né? Falei, nossa, tem tudo a ver comigo então. Pé de sicômoro. Agora, compreendi outra coisa, que em Teco, gente, não tinha sicômoro. Não tinha sicômoro. Significa que Amós também era um nômade. Talvez por isso, no contato que ele tinha com as pessoas, ele tinha toda essa informação. Muito interessante, não é? Aí, para terminar, vocês podiam perguntar para mim, Raul, mas onde fica a esperança no livro de Amós? Onde fica a esperança? E aí eu achei interessantíssimo que para ter esperança é preciso voltar na essência. E a essência que Amós fala está no capítulo 5, versículo 4. Procure a mim e vocês viverão. Vamos repetir? Mas a palavra que resume toda a pregação de Amós, se esquecessem tudo isso, eu colocaria que ele termina outra vez, seria assim a chave do livro de Amós, que a gente pode ler junto, não podemos? Quero apenas ver o direito brotar como fonte e a justiça como um regato que não seca. Vamos procurar ser justo, né? E procurar nossos direitos, né? Tá bom, obrigado, gente.